Graça e paz. Vamos abrir a palavra em Efésios, capítulo 2, verso 6. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que Deus revele para nós, principalmente, essa nossa ressurreição com Cristo. Em nome de Jesus. Este texto está anunciando não apenas a ressurreição de Cristo, mas também a nossa ressurreição com Cristo. Deus nos ressuscitou com Cristo. Preste atenção. Deus nos ressuscitou com Cristo. Ressuscitou, está no passado. Não diz respeito ao nosso corpo físico. Mas ressuscitamos com Cristo porque Deus nos ressuscitou com Ele e porque a palavra de Deus está afirmando a nossa ressurreição com Cristo. Oséias, capítulo 6, verso 2 e 3. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Depois de 2 dias, qual dia vem? Depois de 2 dias, qual é o dia que vem? O terceiro dia. Em que dia Jesus Cristo ressuscitou? A palavra diz que ele ressuscitou ao terceiro dia. O que foi que Jesus ganhou ao terceiro dia? Ele ganhou vida. Ele ganhou a vida. Isto foi o que aconteceu com ele. Mas não somente com Jesus Cristo. Não somente com ele. Vejamos novamente o que diz o texto. O texto diz: ao terceiro dia nos ressuscitará. Isto diz respeito a nós, porque nos ressuscitará.
O profeta hebreu estava anunciando a nossa ressurreição com Cristo, lógico. Essa ressurreição se daria com Cristo em Cristo. Ao terceiro dia, nos ressuscitará. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Vamos pegar aqui as duas expressões. Ao terceiro dia nos ressuscitará. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Você vê? Profecia cumprida. Cumpriu-se a profecia. Com Cristo nós morremos e também ressuscitamos. Então, estamos ressuscitados em Cristo. Estamos ressuscitados espiritualmente falando. O Pai, pelo Espírito, ressuscitou o seu Filho. E nós, que estávamos em seu Filho, fomos também ressuscitados juntamente com Ele. Jesus não apenas morreu por nós, mas também nos levou a morrer com Ele na cruz, nos libertando totalmente do pecado. Depois disso, depois da nossa morte com Cristo na cruz, Jesus foi ressuscitado e nós também fomos ressuscitados juntamente com Ele. Quem garante? Quem garante? A palavra de Deus garante. Para mim basta. Se a palavra do Senhor diz, ponto final. Então, irmão, você estava deitado lá no fundo daquela sepultura, juntamente com o Senhor Jesus Cristo, o seu Salvador. Por quê? Porque você foi morto com Cristo na cruz. Então, o Espírito chegou naquele fundo de sepultura para ressuscitar o seu Filho. Quando o Filho de Deus recebeu a vida comunicada pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, nós, os que estávamos no Filho de Deus, recebemos a vida juntamente com Ele, e com Ele fomos ressuscitados. E o Filho, dessa maneira, cumpriu a sua promessa. Qual é a promessa que o Filho de Deus nos fez? 1 João, primeira carta de João 2, verso 25. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Qual foi a promessa que o Filho de Deus nos fez? Não está falando de promessas. Aqui é a promessa. A promessa que o Filho de Deus nos fez. E esta é a promessa que Ele nos fez: a vida eterna. A vida eterna.
Eu vim para que tenham vida. Foi o que Jesus disse. E ele também disse: eu vos dou a vida eterna. Essa é a promessa, irmãos. A promessa que ele nos fez. A grande promessa, a singular promessa de nos dar a vida eterna. Ele, o Filho de Deus, distribuiu a vida aos que morreram com ele e agora creem nele. Quero dizer mais uma coisa: ele nunca parou de nos dar vida, de nos dar a vida. Ele continuou dando vida a todos quantos creem nele. Irmãos, nós não vamos encontrar vida abundante, vida eterna em outro conceito senão este: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Dito isso, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Quando chega na época da Páscoa, noto que o povo comemora a ressurreição de Cristo meramente em termos históricos. É assim. Tudo se resume numa lembrança comemorativa. Tudo se resume numa mera comemoração, em uma lembrança, não uma experiência nossa, uma lembrança comemorativa. Mas, de acordo com a palavra de Deus, a ressurreição de Cristo não pode ser apenas uma referência histórica, porque ela está colocada nas Escrituras para servir de experiência a todo cristão verdadeiro. Mas eu quero dizer aos irmãos, preste atenção: a doutrina da ressurreição de Cristo é para ser experimentada e não apenas admitida. Se você crê que Jesus ressuscitou, mas não crê a sua ressurreição em Jesus, isto não salva você. Se você acha que a história da ressurreição de Cristo é verdadeira, apenas saber isto não lhe salva. É preciso crer sua morte e ressurreição em Cristo. Colossenses capítulo 2, verso 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Nele, isto é, em Cristo, também ressuscitastes pela fé no poder de Deus,
que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui diz que Deus, o Pai, ressuscitou o seu Filho com o seu imenso poder, mas diz também que nós também fomos ressuscitados pela fé no mesmo poder grandioso de Deus que ressuscitou Jesus Cristo. Também nos ressuscitou em Jesus na mesma hora. Se você não se considera pela fé na palavra de Deus e no seu poder um desses ressuscitados com Cristo, então você é um incrédulo. Incrédulo. Não importa o tanto de anos que você tem de crente, sei lá o quê. Se você não crê a sua ressurreição com Cristo, você é um incrédulo. E não é da boca para fora, não. É crer mesmo, com o coração. Crer e experimentar o poder dessa ressurreição de Cristo. Crer e experimentar. Então, eu digo aos irmãos, eu digo a você, creia e celebre todos os dias a ressurreição de Cristo e a sua ressurreição em Cristo. Creia e celebre todos os dias a ressurreição de Cristo e a sua ressurreição em Cristo. Então, é festa todo dia, é vida nova todo dia, é celebração todo dia. Cristo em nós todo dia Cristo vive em nós, e Ele vive continuamente e sem pausa. Irmãos, Cristo vive em mim e Ele não tira férias, também não tira licença. Estou cansado de viver em você, eu vou tirar uma licença. Enquanto eu estiver fora, você vive. Eu não vivo mais, Ele vive em mim. Que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, lhe dê a convicção da sua morte e ressurreição em Cristo. Quero deixar, meus irmãos, 4 bênçãos da nossa ressurreição com Cristo. A primeira bênção é a nossa regeneração. 1 Pedro 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Preste atenção. Agora é o apóstolo Pedro que está dizendo, mas ele está dizendo o que o Espírito de Deus disse para ser escrito. Então é a palavra de Deus.
a infalível palavra de Deus. Nos regenerou pela ressurreição de Jesus Cristo. Nos regenerou pela ressurreição de Jesus Cristo. A nossa experiência de regeneração é consumada na nossa ressurreição com Cristo. Ressurreição dentre os mortos. E para ser ressurreição, tem que ser dentre os mortos. Porque só ressuscita quem morreu. Na cruz nós morremos. Depois Deus entrou com a ressurreição. Nós fomos regenerados pela ressurreição de Cristo. Como que aconteceu isso? Aconteceu assim: nós fomos regenerados pela ressurreição de Cristo, mas o que aconteceu nessa ressurreição, o que também aconteceu foi que nós também fomos ressuscitados com Cristo. Então, irmãos, a nossa regeneração, novo nascimento, se baseia na nossa morte com Cristo. A nossa regeneração está baseada na nossa morte com Cristo. A morte com Cristo significa a morte da nossa vida pecadora. Então a nossa vida pecadora morreu na cruz. Na ressurreição com Cristo, a vida dele, a vida de Deus, a vida eterna, foi introduzida em nós, na nossa alma. É a regeneração. A regeneração nada mais é do que a entrada da vida de Deus em nós. Mas antes, a minha vida pecadora teve que desocupar o lugar. E foi na cruz, onde nós morremos com Cristo. Que bênção maravilhosa! A regeneração. Segunda bênção, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Você ouviu a palavra? O qual está falando de Jesus Cristo, o qual por nossos pecados foi entregue. Aqui é cruz, é morte. E ressuscitou para nossa justificação. Justificação pela ressurreição de Cristo. Como foi que o Senhor Jesus nos justificou pela sua ressurreição? Como Ele nos fez justos pela ressurreição? Foi exatamente nos ressuscitando juntamente com Ele. Ele teve que morrer porque os nossos pecados foram colocados sobre Ele. Por isso, Ele teve que morrer. Mas, ao morrer, Ele nos fez morrer com Ele. Então, irmãos, preste atenção aqui.
O pecado de toda a humanidade, de todos os tempos, estava sobre ele na cruz. Imagine o sofrimento que o pecado estava impondo, causando no corpo santo de Jesus. A palavra diz que quando Cristo morreu, cessou o pecado. Cessou o pecado. A palavra diz que quando Cristo morreu na cruz, cessou o pecado. O pecado que estava sobre ele. O pecado que era o meu pecado. O pecado de toda a humanidade. Quando o Espírito Santo chegou ao Cristo morto na sepultura, ele o retirou daquele estado imundo e o colocou puríssimo. Veja só, Jesus morreu com todos os nossos pecados. Ele estava imundo, com aquela coisa nele, no corpo dele. Quando ele foi ressuscitado pelo Espírito de Deus, ele ressuscitou sem nenhum pecado. Ele ressuscitou limpo, 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 limpo. E nós, agora preste bem atenção, e nós também passamos por essa limpeza e experimentamos a pureza de Cristo. A pureza de Cristo. Essa foi a justificação pela ressurreição. O que aconteceu com Cristo, aconteceu comigo. Aconteceu com você, aconteceu conosco, mas é preciso crer. Com a mesma pureza com a qual Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos. Isto aqui é um impacto. Você crê? Você crê que foi ressuscitado com a mesma pureza com a qual Cristo foi ressuscitado? Porque não é a minha pureza e a pureza dele, é a pureza dele em mim. Você crê? Ou não dá para crer? É demais para mim. Não, eu sei que é demais, é grandioso, mas é a verdade. É a verdade. A pureza de Cristo ficou em mim. Aleluia. A pureza de Cristo ficou em mim. A pureza de Cristo ficou em nós. Mas é preciso crer. É preciso crer. Então se deu a nossa justificação pela ressurreição de Cristo. A palavra diz: Senhor, justiça nossa. E esse Senhor, justiça nossa, é o Cristo. Cristo é a nossa justiça. Cristo vive em mim a sua vida justa e santa. E também fora do pecado. Lógico, se é vida justa e santa, não pode ser vida pecaminosa. Terceira bênção. Cristo ressuscitou para viver naqueles que com Ele morreram e ressuscitaram. Cristo em mim.
Cristo em mim. Jesus ressuscitou e nós fomos regenerados. A nossa regeneração está baseada na ressurreição de Cristo. Mas antes nós morremos. Por isso Deus nos ressuscitou com Cristo, e nessa ressurreição se consumou a nossa regeneração. Depois também fomos justificados pela ressurreição de Cristo, conforme a palavra nos disse, e significa justamente Deus nos ressuscitando com Cristo. E Cristo em nós. Essa bênção é insuperável. Cristo em nós. Cristo em nós. Cristo morreu e ressuscitou para viver naqueles que com Ele morreram e ressuscitaram. E agora tem mais uma bênção. A bênção de ser testemunha da ressurreição de Cristo. Atos 1:22. Começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Se torne testemunha conosco. Testemunha de quê? Da sua ressurreição. Da ressurreição de Cristo. Eu não tenho que esperar Cristo aparecer fisicamente aqui, vivo dentre os mortos. Não. Cristo ressurreto está em mim. Está em mim. E eu tenho que, não é nem eu, este Cristo que está em mim, ele se mostra, se revela, ressuscitado ao mundo. A evidência da ressurreição de Cristo é Cristo ressurreto em mim. Entenderam? A evidência da ressurreição de Cristo é Cristo ressurreto em mim, vivendo a sua vida. Então, não é preciso que Cristo desça a fim de se apresentar ressurreto. Não. Ele está em mim vivendo. Ele está no seu renascido, vivendo e se manifestando, se expressando. Cristo vive nas suas testemunhas. Esse é o sentido de testemunha. Todas as vezes que você confessa verdadeiramente que Cristo vive em você, a luz,
a luz do mundo, que é Ele, brilha. Agora, se Cristo não está em você, nada vai acontecer. É Cristo se manifestando em nós como Ele é. Cristo vive em nós tudo o que Ele é. Cristo não está, Jesus Cristo, o Filho de Deus, não está à direita da majestade no céu, à direita do Pai, nas alturas, e dentro de nós um fraco. Jesus à direita do Pai, forte, poderoso, e dentro de mim um fraco. Um fraco? Não, Ele é em mim o que Ele é à direita do Pai. Ele não é lá uma coisa e em nós outra. Ele é o grande Senhor ressuscitado, vivendo em nós. Cristo é poderoso, é forte. Deixa de manha, crente. Deixa de dengo. Volte-se para Cristo, porque Ele é poderoso, Ele é forte em nós. Segunda carta aos Coríntios 13, verso 3. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Que expressão maravilhosa acerca de Cristo, o qual, Jesus Cristo, o qual não é fraco, não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Poderoso em vós. Cristo é poderoso em mim, é poderoso em nós. Cristo atua poderosamente em mim, em nós. Eu não tenho receio de confessar que Cristo vive em mim. Sabe por quê? Sabe por quê que eu não tenho receio de confessar Cristo vive em mim? Sabe por quê? Porque Ele vive mesmo. Ele vive mesmo. Eu sei que Ele vive em mim. Eu sei que Ele vive em mim. O mundo sabe que Ele vive em mim, porque não tem tramóia não com o mundo, não tem acordo com o mundo não. Eu sei que Ele vive em mim, o mundo sabe que Ele vive em mim, e Satanás também sabe que Cristo vive em mim. E mais uma coisa, Satanás só teme Cristo em você. Não fique pensando que Satanás teme você. Satanás teme o Cristo que vive em você. Se Cristo vive em você, beleza pura. Se Ele não vive, é outra conversa.
Cristo vive. Cristo vive. Mas onde Ele vive? Temos que saber. Cristo vive. Mas onde Ele vive? Ele vive em mim. Ele vive em mim. Dentro de mim. Ele aparece através de mim. Cristo se manifesta através de mim. Se Cristo não vive em você, você não está ressuscitado com Ele. Nesse caso, você vive no pecado. Você vive no pecado. Querendo ou não, você vive no pecado. E para o pecado. Você vive no pecado e para o pecado. Você vive para o diabo. Eu? Sim, Senhor. Se você não morreu com Cristo, não ressuscitou com Cristo, seja você quem for, você vive para o diabo. Você vive para você mesmo. Não é testemunha da ressurreição de Cristo. Não é testemunha e não tem o testemunho do Senhor. Vamos encerrar esta meditação ouvindo a leitura de Atos 4:33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça.